Olá, tudo bem? Mais uma vez, Valdecir falando pela Hipnose Fácil. Hoje um vídeo muito interessante sobre molécula do espírito. O que seria isso? Muito bem, o que tem a ver isso com a hipnose? Acompanhe o vídeo até o final e você vai saber e entender o que tem a ver a molécula do espírito com a hipnose. Muito bem, você já deve ter visto os canais por aí explicando que a hipnose é um estado alterado de consciência, em que nós temos o consciente, o subconsciente, o inconsciente, em que quando a pessoa é submetida por um pequeno susto e a palavra durma, abre o fator crítico e a pessoa simplesmente entra num estado alterado de consciência, chamado hipnose rápida, hipnose instantânea. Também temos a hipnose por um relaxamento progressivo, conhecida como o Dave Elman, né? Quem nunca ouviu falar no Dave Elman e indução, né? No transe, na indução do Dave Elman. Mas o que acontece depois que a pessoa entra em transe? O que acontece que a pessoa consegue acessar algumas memórias que antes não conseguia? O que acontece que tem pessoas que acessam uma outra dimensão, tem pessoas que acessam regressão, vida passada, pessoas que fazem uma viagem pelo futuro. Por que isso acontece? Muito bem. Alguns cientistas estão provando, a parte fisiológica da hipnose. Nós temos no nosso organismo uma glândula, que não é só uma glândula, que também é um órgão sensorial, conhecido como pineal, alguns chamam de terceiro olho, enfim. Uma das funções dessa glândula é a produção da melatonina. A melatonina é responsável pelo nosso sono, pelo relaxamento do nosso corpo, pelos nossos órgãos entrarem num processo mais lento, em que induz ao nosso sono. E a melatonina também, ela é muito importante no combate, na ajuda do combate a tumores do nosso corpo. Isso, tumores cancerígenos. Então, o que tem a mais essa glândula? Essa glândula ela também produz DMT. O DMT endógeno, que é produzido pelo nosso organismo, já tem relatos, estudos que estão direcionando a glândula pineal como a glândula que produz esse DMT. E o que é o DMT? O DMT é dimetiltriptamina, ou seja, um neurotransmissor, que a velocidade da transmissão de dados é muito superior, inclusive muito mais potente do que a serotonina. E o que acontece com essa velocidade de transmissão de dados? Acontece uma expansão da nossa consciência. Alguns pesquisadores comparam o nosso cérebro como um receptor de TV que ele está sempre sintonizado no mesmo canal, seria o canal normal, dito assim, né? E quando acontece essa produção de DMT no nosso organismo, esse canal ele acaba sendo sintonizado no chamado, entre aspas, canal DMT, ou seja, é algo que nós não conseguimos acessar de maneira consciente, nós não conseguimos acessar no dia a dia, somente através da liberação do DMT. E nós temos duas formas para liberar o DMT no nosso organismo, somente duas. Uma delas é endógena, o que seria? O nosso próprio organismo produz o DMT, porém através de um estímulo. Qual que seria esse estímulo? Aí que entra a hipnose. Isso, a hipnose, ela é algo natural do ser humano, é nato. Todos nós entramos nesse processo de transe naturalmente. E quando nós entramos em transe, quanto mais profundo esse transe, maior a produção de DMT pela glândula pineal. A produção do DMT no nosso organismo, de forma externa, uma forma estimulada externamente, ela acontece através da ingestão de um chá chamado ayahuasca e também do chá chamado jurema preta. Esses chás, eles têm componentes em que fazem com que a nossa pineal ela libera DMT. Estudos já comprovam que a ingestão do chá eles produzem um estado hipnótico. Eles apenas deixam a pessoa em transe. Ou seja, a ingestão do chá ou o processo natural de hipnose, uma indução hipnótica acompanhado por um profissional, ou a auto-hipnose, ela faz a mesma coisa. Isso mesmo, nada mais do que acontece um processo de liberação do DMT em que o nosso organismo,
o nosso cérebro, o nosso estado mental entra em transe. Acontece a expansão de consciência. Legal, né? Saber disso. Ou seja, a hipnose, ela é algo natural do ser humano. E o curioso é que a hipnose é um fator muito interessante para que a pessoa entre em transe é o quê? É aí trabalhar com a expectativa. E aí tem uma questão um pouco delicada de trabalhar, que toda a religião, todo o ritual, toda a dança, tudo que envolve um ritmo, trabalha com imaginação, trabalha com expectativa. E o que acontece com isso? Vai acabar induzindo a pessoa a entrar em transe, vai acabar conduzindo a pessoa a esse estado alterado de consciência, e a liberação do DMT acelera esse processo todo, fazendo com que a pessoa entre no processo hipnótico. Simples assim. Mas esse detalhe, isso que acontece com a hipnose e o DMT, nós vamos falar num vídeo posterior, para não delongar muito esse vídeo, tá? Então, o DMT é conhecido como a molécula do espírito. Foi denominado assim por alguns pesquisadores, né, como a molécula do espírito. Surge aqui uma questão interessante, porque nós temos os nossos 5 sentidos, né? A visão, o olfato, o tato, o paladar, a audição. Seria então a liberação do DMT um outro sentido do ser humano, um outro estado em que o ser humano age de uma forma diferente, que existe essa expansão da nossa consciência? Talvez nesse estado nós conseguimos promover uma cura, promover uma expertise intelectual, talvez nós conseguimos promover alguma viagem astral. Você gostou desse assunto, achou interessante, ficou curioso em saber mais sobre DMT, sobre a hipnose, sobre o que a hipnose pode causar no nosso organismo, e além do mais, sobre glândula pineal, isso, se você gostou, compartilhe o vídeo, se inscreva aqui, eu vou postar uma série de vídeos explicando muito mais detalhado sobre DMT, sobre hipnose em relacionada a DMT e sobre a glândula pineal, porque a glândula pineal, além dela ser uma glândula e produzir melatonina, a glândula pineal, ela é um órgão sensorial. Isso, a glândula pineal, ela controla o ritmo, os ritmos do nosso organismo. Ela, além disso, ela é conhecida como o terceiro olho. Sabe por que ela é conhecida como terceiro olho? Eu vou explicar tudo isso nos próximos vídeos, mas não vou te deixar curioso, eu vou explicar por que ela é conhecida como terceiro olho. Na formação embrionária, quando o embriãozinho está se formando lá, é formada uma parte do nosso cérebro, e dessa parte do cérebro saem 3 ramificações. 2 vão formar os olhos e a terceira forma a pineal. Por isso que ela é conhecida, apelidada assim como o terceiro olho, né? E parte da luz que os nossos olhos captam vai para a glândula pineal. E o que acontece com isso? Assunto para o próximo vídeo. Outra curiosidade sobre a pineal, muito importante, que nós vamos comentar no próximo vídeo, é sobre ativação de pineal e sobre descalcificar a pineal. Mas já adianto para você, não existe como descalcificar a pineal, porque a calcificação ela ocorre somente em tecido necrosado, em tecido morto, somente em células mortas. Isso, por mais que a célula talvez não esteja morta, a calcificação acaba por matando essa célula. Agora, como ativar, como fazer a pineal trabalhar e funcionar melhor, com certeza tem sim. Nós vamos desmistificar isso tudo para você. Muito fácil, muito simples, muito bacana. Gostou desse vídeo? Mais uma vez, se inscreva no canal, dá o seu joinha e até a próxima.